ficar em pé. Let's stand. Texto quero ler com vocês hoje. Vamos a Juízes capítulo 6. I'm going to go to Judges chapter 6. Juízes capítulo 6, eu vou ler versículos 14 até o versículo 16. 14, 15 e 16. Chapter 6, we're going to read verses 14, 15, and 16. Antes da gente ler, vamos orar mais uma vez. Let's pray again before we Muito obrigado, Espírito Santo. Thank you so much, Holy Spirit, Por esse momento queremos receber a Tua palavra. for this moment of your word. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. You know what we need, Lord, E o Senhor tem uma palavra rema para isso. and you have a word Uma for palavra us, pontual. a word that's Uma punctual, palavra que vai trazer clareza a word that will bring e que clarity, vai nos desafiar a um novo posicionamento. will challenge us to new positioning. Fala, Senhor, conosco Speak to us, da Lord, maneira que só o Senhor sabe como. in a way that only you know Esse é o how. nosso desejo. That's our Essa é a desire. nossa oração. That's our prayer. Em nome de In the name Jesus. of Jesus. Juízes 14. Judges chapter 6. Uau! Aniversário também da vovó, da pastora Selma, 62 anos, né? Junto com... Meu Deus do céu. Culpa da pastora Isabelle. 71 anos, mas parece 62, viu, pastora Selma? Pastor Selma's turning 71, Defender minha looking like esposa 30. aqui, senão entra em problema. Também aniversário do Arthur, 17 Also anos. Arthur's birthday, God bless you, 17. Arthur. Happy birthday. Depois do Arthur. culto, todo mundo pode ir lá na casa da pastora Dariane, After pastora service, Inés, vai everyone fazer can go almoço to para toda a igreja. Pastor Dani's house, she made lunch for Aniversário do Arthur lá everyone. hoje. Tem uns jovens aí que levam a sério, vai bater lá na There's sua some young porta. adults that are really taking it seriously. Versículo 14 de Juízes 6 diz assim: Judges 6:14. Então se virou o Senhor para Gideão e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Pode tomar assento, obrigado, queridos. You guys can be seated, thank you. Deixa eu dar um pouco de contexto para vocês naquilo que nós acabamos de ler. I'm going to give you a little bit of context in what we just A read. nação de Israel tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. The nation of Israel had done what was evil to the eyes E of the estavam Lord. experimentando um tempo de juízo de Deus para trazer o conserto no coração deles. And they were living a time of judgment from the Lord to bring correction to their hearts. Durante 7 anos, And during 7 years, 7 anos o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. 7 years the Lord gave them in the hands of the Os Midianites. midianitas oprimiam o povo de Deus, And the o povo de Midianites Israel. would oppress the people of Israel. E além da opressão, que já era o suficiente para trazer esse terror na vida deles, And beyond oppression that was enough to terrorize them, esse medo na vida that deles, bring this fear in eles their lives, ainda tomavam as suas colheitas. they would also steal their Durante harvest. 7 anos, During 7 years, tudo que Israel plantava, everything that Israel os planted, midianitas iam e roubavam. the Midianites would steal. Ao ponto deles terem que construir cavernas para guardar parte do mantimento e tentar sobreviver. To the point they had to build caves to try and hide some of the food and survive. Você imagine o sentimento de você trabalhar uma lavoura inteira, algumas delas durante 3, 6 meses. Imagine working in a plantation for 3, 6 Alguma delas talvez um ano. maybe some of them even a year. E aí depois que você trabalhou um ano inteiro, And after you've worked so hard depois que for você that trabalhou whole year, duro e pesado um ano inteiro, you've worked so hard for that na hora de harvest. colher,
When it's time for the Você harvest, colhe o que você plantou. you reap what you've Você planted. está para desfrutar da sua colheita, You're do about fruto do to seu trabalho. enjoy the fruit of your work, your E os harvest, inimigos simplesmente vão lá e tomam tudo de and the você. enemy comes and takes everything Eles não from you. tomavam as lavouras They didn't take the harvest antes de serem colhidas. before they were actually Eles harvested. esperavam os israelitas colherem They would wait for the Israelites to para harvest depois tomarem a lavoura. it, to then take it. Gideão estava estrategicamente em um lugar oposto à safra que eles estavam colhendo. And Gideon was strategically in a place opposite to where Gideão they were. estava com medo, assim collecting the como harvest. todos os demais estavam. Gideon was afraid like everyone else. Gideão estava em uma área, em uma região onde eles se pisavam as uvas. He was in an area of wine pressing. Mas não era a colheita de uvas, But it wasn't season for era a grapes. colheita de trigo. It was season for wheat. E o trigo, ele era preparado para o consumo na eira, em um lugar específico. And the wheat was prepared in a specific place for wheat. Então os midianitas estavam olhando o local onde o trigo seria colocado. So the Midianites were looking at this place que where the Gideão wheat would faz, be placed. And what Gideon Com medo does, de ser mais uma vez saqueado, fearful of being stolen again, ele pega o trigo he grabs the wheat e ele vai para o lagar. and he takes it to the wine Ele vai press. para um outro local. He takes it to a different Como não place. era época de uvas, Since it wasn't season for então os grapes, inimigos não estavam esperando que nada acontecesse naquela região, the naquele enemies local. weren't expecting anything to go on in that region. E Gideão está ali. Gideon is there. 7 anos se passaram. 7 years went by. Alguém diga comigo, 7 anos. Stay with me, 7 years. 7 anos é o tempo de um ciclo. 7 years is the time of a cycle. E quando nós olhamos esses números na Bíblia, nós buscamos o significado e a interpretação, porque por detrás desses números existe uma mensagem de Deus. When we look at numbers in the Bible, there's always a message behind it. E embora tudo isso seja maravilhoso, você observar os números e os detalhes bíblicos que contêm mensagens poderosas, Even though that's all wonderful, you observing the numbers and the mas o messages que behind fecha them. o ciclo não é o término de 7 But what anos. closes the cycle isn't the end of O que 7 years. fecha um ciclo é uma intervenção direta de Deus. But an intervention from God. Eu vou repetir isso. I'm going to repeat it. O que fecha um ciclo nas nossas vidas What closes a cycle in our e lives abre uma nova estação and opens up a new e season, abre um novo tempo opens up a new time, não está ligado ao nosso cronos. isn't tied to our Não time, está ligado a semanas, meses e anos. isn't tied to weeks, months, Está ligado a uma intervenção do Senhor. but it's tied to an intervention Deus from the entra Lord. na situação God gets in e a situation, todas as vezes que Ele aparece, and every time He shows up, que Ele intervém, He intervenes, que Ele visita, He visits, Ele sempre deixa uma marca de uma nova estação que se He inicia. always leaves a mark of a new season that's Então eu não starting. sei se isso aplica-se a você I don't know if that applies to em you relação a um tempo de conserto de Deus. regarding a time of fixing Há of um God. tempo em que você, assim como o povo de Israel, desobedeceu ao Senhor A time where you, just like Israel, e disobeyed the Lord sentiu que foi entregue a uma situação onde você está perdendo as suas colheitas, and felt like you were given to a situation where you're losing your aonde harvest, você está perdendo a sua segurança, where you're losing your safety, aonde você está perdendo a alegria de colher o fruto do seu you're trabalho. losing the joy to reap the fruit of your work. Talvez você identifique qual foi o momento que isso começou a acontecer. Maybe you identify the moment that E o que started foi que você fez para que isso começasse a and what acontecer? you did for that to start. A minha palavra para você hoje não é contar os dias, os meses ou os anos. My word for you is not to count the days, Mas a minha months, or palavra para years, você hoje é você identificar a intervenção do Senhor. but it's for you to see the intervention Porque of the quando Lord. Deus intervém, Because when God shows Ele up, muda as estações da nossa He vida. changes the seasons of Então our o que lives. marca a mudança do que o povo de Israel iria viver So what marks the change in what Israel would não era live somente a conclusão de 7 anos, wasn't the finishing of 7 mas years, foi o fato de que Deus entrou em cena, but it's the fact that God showed up. se colocou diante de He Gideão placed himself before Gideon e falou assim com ele: and he told him, você é um homem corajoso. you are a brave man. Você será enviado para livrar Israel das mãos dos You will midianitas. be sent to
to deliver Israel. Deixa eu só abrir um parênteses e dizer para você algo. Let me open a parenthesis to tell Todas you as vezes something. que Deus fala conosco, Every time God speaks to Deus us, não fala segundo as nossas próprias lentes. He doesn't speak according to our Deus vision. não fala de acordo com a maneira como você se He enxerga. doesn't speak the way that you see E yourself. muito menos da maneira com que as pessoas te enxergam. Or the way people see you. Deus choca a nossa realidade. God shocks our Eu reality. disse, Deus choca as nossas realidades. God shocks our reality. Porque Ele chama de dentro de nós Because He calls from within aquilo us que ninguém consegue ver. what no one can see. O que Deus está vendo na sua vida What God sees in you é proposital que ninguém consiga ver, inclusive você. on purpose that no one can see it, not even you. Porque Deus tem te escondido Because God has been hiding para you tempo como esse. for a time such as Eu this. estou profetizando sobre algumas vidas aqui I'm esta manhã. prophesying over someone Eu here. disse, Deus tem te escondido God has been hiding you para tempo como esse. for a time such as this. E aí você vai ver que Gideão se expressa para Deus, mostrando para Deus as suas impossibilidades. You see that Gideon expresses himself to God, showing how impossible Gideão it fala was. assim, Deus, eu tenho certeza que o Senhor está falando comigo? Gideon says, God, are you sure you're talking to Eu me? acho que o Senhor se esqueceu que a minha tribo é a tribo menor. I think you forgot that my tribe is the smallest one. E não é sobre ser pequeno, And it's not about being small. porque Gideão não estava apresentando somente uma impossibilidade de tamanho. Because Gideon wasn't just showing an impossibility Ele of estava também size, apresentando uma impossibilidade de condições. but also of condition. E ele diz assim, a minha He says, tribo é a menor My tribe is the e a minha smallest, família é a mais pobre da menor tribo. and my family is the poorest one of E tem the mais um smallest detalhe. tribe. And there's a detail. E eu sou o menor da casa de meu pai. And I am the smallest of my Irmão, parents' como house. Deus ama trabalhar com improváveis. How God loves to work with improbable Como people. Deus ama trabalhar em circunstâncias improváveis. God loves to work in improbable Porque quando a circumstances. circunstância é improvável, When the circumstance is improbable, quando todo mundo olha e fala é impossível acontecer, when everyone looks and says that's quando impossible, todo mundo olha e diz é impossível Deus fazer, when everyone looks and says it's impossible for quando God to nós do it, mesmos olhamos e dizemos é impossível Deus realizar, when we look and say it's impossible for God nós to nem do it, sabemos que isso que abre uma porta para uma intervenção divina, porque Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. we don't know that opens a door for God Deus to reveal ama himself. trabalhar com improváveis. God loves to work with Deus improbables. ama trabalhar em situações He adversas. loves to work in adverse situations. Na verdade, as situações adversas in reality, adverse é o situations cenário ideal para Deus poder fazer algo. are the ideal scenario for God to Se do você something. tem olhado para si mesmo e acha que é impossível Deus fazer o que Ele tem prometido, If you've looked at yourself and you think it's impossible for God eu to quero do what He apenas te promised, lembrar uma coisa. I want to remind you Deus something. ama trabalhar com improváveis. God loves to work with the Deixa eu improbable. ajudar aqui, uma Honda Pilot, essa placa precisa ser movida. Talvez você colocou na frente da garagem de um vizinho ali, que a gente está orando para ele poder entregar a casa para um membro da igreja, para não ter mais esse problema. Pronto, pode tirar. Amém. Esperar tirar, obrigado. Depois vocês cortem essa parte aí. Diga comigo, Deus. Say with me, God. Mais forte, diga, Deus God ama loves trabalhar to work com improváveis. with the improbable. Vira para quem está ao seu lado e fala assim, Turn talvez to você someone and seja um say, desses. maybe you're one of those. Gideão mostra todas as possíveis impossibilidades Gideon shows how impossible it was. que Deus não era capaz, ou Deus pelo menos não conseguiria fazer aquilo através dele. That God wasn't able, or at least couldn't do that through him. Mas o que eu acho interessante, talvez isso eu possa fixar o ponto dessa mensagem, But what's interesting, and I want to bring attention to está that, aqui no versículo de número 16. is here in verse 16. A Bíblia diz assim, tornou-lhe o Senhor. Then the Lord answered. Significa assim, ó, It means a paciência de Deus God's patience em ter que ouvir as nossas desculpas in having to listen to our e excuses nos dar uma luz de possibilidade para que a gente consiga conectar a nossa fé. and giving us a light of possibility for us to connect our Deixa eu faith. tentar quebrar isso em miúdos para você Let me try entender to melhor. break it down for you. Sabe quando
You know when você vê algo que é impossível você fazer, you see something that's impossible e o for you to fato do, dessa impossibilidade ser real, você se desconecta achando que é impossível, então não é para mim. and the fact that it's impossible, you disconnect for it and assume Só it's que not de for you. repente, But then suddenly, parece que uma pequena luz brilhou em algum lugar. seems like a little light shines E às somewhere. vezes essa pequena luz, ela não te dá nenhuma condição de acreditar naquilo que você não conseguiu. And sometimes that light doesn't allow you to believe in what you Mas couldn't. ela acende uma esperança dentro de você But it lights up hope que inside fala of you. assim, And it quem says, sabe maybe, pode ser eu. maybe it could be Quem me. sabe isso pode dar certo. Maybe that could work. Quem sabe Deus está falando comigo. Maybe God's speaking to Quem me. sabe essa palavra é para mim. Maybe this word's for me. Quem sabe o que Deus está falando através da vida do pastor Maybe what God is speaking through the se pastor's conecta life com aquilo que eu estou pensando. can connect to what I'm thinking. Por que que Deus dá essa chave para Gideão? Why does God give this key to Porque Gideon? Deus diz assim no versículo 16: Because God tornou-lhe o Senhor, Then the Lord answered, já que eu estou contigo, Gideão, since I am with you, então Gideon, você vai ferir os medianitas como se fosse um homem só. you will strike down the Midianites as if it was one man. Essa é a chave. That's the key. Deus não estava dizendo que ele iria fazer tudo aquilo por conta dele. God wasn't saying that he would do Deus everything estava on his dizendo account, assim, but he was saying, sabe por que que você vai conseguir? you know what you'll be able to Porque do? eu estou contigo. Because I am with you. Sabe por que que é possível? You know why it's possible? Porque eu estou Because contigo. I am with you. Sabe por que que eu estou prometendo isso para você? You know why I'm promising Não it é to you? esperando as suas habilidades se aflorarem. Not waiting for your abilities Não é to flourish. esperando você conseguir se capacitar para tal. Not waiting for you to be Eu equipped. estou falando que é você, I'm saying it to you porque sou eu que estou contigo. because I'm the one E with tudo you. que eu preciso And é all de I alguém que aceite o meu plano. All I need is someone that's going to accept my plan. Mesmo quando esse plano não faz nenhum sentido para os homens. Even when the plan doesn't Mas make o simples sense. fato de ser eu The que simple estou fact contigo, That I'm the one with então you, isso é possível. then it's possible. E aí só que Deus deixa uma parte para Gideão. And then God leaves a part for Gideon. Depois, deixa eu chegar no final da história e eu volto para a gente trabalhar ainda no meio dela. Let me get to the end of the story, then I'll come back. Você vai ver que lá na frente, You'll see, fast forward, Gideão e todo o seu pequeno exército Gideon and his little army não vão guerrear contra nenhum homem sequer. won't actually battle any man. Eles não vão, eles vão vencer uma batalha inteira, que já já eu vou descrever um pouco melhor ela, They're going to win a whole battle that I'll describe sem guerrear contra um homem sequer. without actually fighting anyone. Mas o que que Deus diz para ele? But what does God say Já to que him? eu estou contigo, Since I am with you, você vai lutar como se ferisse a um homem só. you're going to fight as if you were fighting with one man. Então agora Deus me deu uma chave. Now God gave me a Porque key. eu estou pensando nos midianitas e eu sei que eles estão na casa dos milhares. I'm thinking of the Midianites, I know that they're Mas thousands. Deus está falando que é como se fosse um homem só. God is saying it's as if it Então was one talvez eu man. tenha uma chance. Maybe I have a chance. Só que o que Deus está falando com Gideão But what God is saying to Gideon não é o mesmo formato da batalha de Davi contra os filisteus. isn't the same format as David fighting Que against tinha the um Philistines. homem que significava o mais poderoso do exército. That was one man that was the most E powerful. você lembra que esse homem era Golias. You remember E o Goliath. acordo era o seguinte: And the deal was this. quem de nós dois, Who of us two, Golias Goliath, e algum que se dispusesse no povo de Israel, and someone from the people of quem Israel, vencer, whoever wins, todo o exército, toda a nação lhe servirá. the whole army will serve them. Então, embora fosse o exército de Israel So even though it's the army of e o Israel exército dos filisteus, and the army of the mas Philistines, tinha um homem que, se fosse vencido, there was one man that if he was ninguém overcome, precisaria mais guerrear, no one would have to fight porque anymore. todo o exército iria conquistá-los. Because the whole army would be done. O exército dos midianitas não tinha um Golias, The Midianites didn't have a não Goliath. tinha um homem só, They didn't have one que man. se vencido fosse, But if he was a overcame, vitória seria toda do exército the de victory Israel. was from Israel. Então, que homem que Deus está falando? Which man was God talking Esse about? homem que Deus está falando é o próprio Gideão. That man was Gideon himself. Esse homem que Deus está falando sou eu e é você. That man is you and Porque I. só existe um homem que pode se colocar entre eu
e a vitória que o Senhor tem para a minha There's vida. only one person that can put themselves in between. Só tem um me homem and the que pode se victory. colocar entre você Only one person can be e a between conquista you que Deus te prometeu. and the conquering that God E esse promised to homem you. é você. And that is you. Deus está dizendo, se você conseguir vencer a si mesmo, God is Gideão, saying, if you can se overcome você yourself, conseguir Gideon, vencer esses seus complexos if you can overcome your de complexes inferioridade, of de inferiority, incapacidade, of inability, se você conseguir olhar para si mesmo if you can look at e yourself ver que eu sou contigo and see that I am e que with não you, é sobre as suas habilidades, that it's not about que your não é abilities, sobre os seus talentos, not about your mas talents, sobre o meu poder que se aperfeiçoa na tua but it's fraqueza. my power that's perfected in your Então tudo é weakness. possível que crer. Then anything is possible for Então those who Deus disse, se believe. você vai batalhar contra um homem, Said you're going to fight against one man. vencer esse homem Overcoming this significa man vencer essa batalha. means overcoming this Que battle. homem é esse? What man is this? Esse homem sou eu mesmo. It's myself. Esse homem This man sou eu. is me. Esse homem This man é o único homem is the only man que me impede de alcançar o que o Senhor tem me prometido. that stops me from reaching the promise. Esse homem This man sou eu mesmo, is myself, o meu maior inimigo. my greatest O enemy. meu maior inimigo não é o diabo. My greatest enemy is not the O devil. Senhor já me deu as armas para vencer. God has given me the tools to win Meu him. maior inimigo não é o mundo, My greatest enemy isn't the porque o world. Senhor já me deu as armas para The vencê-lo. Lord has given me the weapons to O meu overcome maior it. inimigo sou eu mesmo. My greatest enemy is myself. Se eu conseguir me vencer, I can overcome myself. quem são os midianitas Who para are me the pararem? Midianites to stop me? Quem são os midianitas e os povos do Oriente, seus aliados, para me pararem? Who are the enemy's army to stop me? Eu não quero aqui injetar ânimo em você. I don't want to give you just Eu não some quero boost, te inflar aqui para você achando que você pode tudo I don't em wanna- você mesmo. swell you saying that you can Eu do só estou anything in dizendo que se yourself. você se vencer a si But próprio, I'm saying that if you overcome é a yourself, forma como Jesus pode aparecer na sua vida, the way that Jesus can show up in your para life te levar às conquistas que Ele já te prometeu entregar. and take you to conquer what He's promised. Preocupa não, Gideão. Don't worry, Gideon. Você vai vencer como se vence a um homem You're going to só. overcome as you would one man. E aí você sabe que Gideão ele vai pedir provas para Deus. You know, Gideon's going to ask for signs from God. As duas provas que ele pede, que são as mais conhecidas, The most well-known signs são as are duas provas do novelo de lã. the two of the piece of wool. Deus, se és tu, se é o Senhor que fala comigo, God, if you're the one speaking to me, então eu peço que esse novelo de lã se mole e tudo ao seu redor fique seco. this piece of wool will be wet and everything around it dry. Tá bom, Gideão? Okay, Gideon. Então vamos lá. Okay, let's do it. Pegar um anjo que vai An angel com um vaso de água colocar só. is going to throw water only Não sei on como é the que wool. Deus fez, estou I don't conjecturando know how aqui. God did it, but I'm just saying. Então vai um anjo lá com uma vasilha de água e Angel entornar goes só no novelo e vai ficar Just tudo. gonna wet the wool and everything else is dry. Tudo vai ficar seco, só o novelo vai ficar molhado. Only the wool is going to be wet. Não, Deus, muito bom, mas eu quero God. o contrário That's agora. great, but I want the opposite now. Fala a verdade, se eu e você fosse Deus, a gente já teria matado uma If you meia and I were dúzia, God, we'd né? have killed a couple. Não, eu quero ao contrário. And I want the opposite, Eu God. quero que o novelo agora fique I seco want the wool to be dry e now tudo fique molhado. and everything else wet. Tá bom, Gideão. Vai lá Okay, um anjo com Gideon. guarda-chuva, coloca em cima um guarda-chuva no Put an novelo e vamos umbrella fazer on chover top of the agora. wool. No rain for that. Para mim, embora essas duas provas que Gideão pediu são extremamente importantes, Even though those two signs are so important, mas para mim a maior prova que Deus era com ele but for me the greatest proof that God was with foi him quando Gideão, ao ouvir essas palavras, was when Gideon heard these ele words disse assim: Senhor, and he said, Lord, se és tu, if it's you, então eu te peço que esperes aqui, I ask that you wait here, porque eu vou na minha casa I'm gonna go preparar e home. trazer uma oferta. prepare and bring an offering. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you something. O Criador de todo o universo The creator of all universe, ficar esperando um homem wait for a man é porque Deus tem uma grande obra com esse homem. because God has something huge with this man. Sabe o que foi que Gideão trouxe? You know what Gideon brought? Gideão trouxe uma vaca atolada. He brought some stew.
colocando uma vaca atolada para você entender o processo de preparar uma vaca Saying atolada. stew just for you to understand the process of Com alguns preparing detalhes. it. With a couple details. Não tinha panela de pressão. Didn't have a pressure cooker. Outros detalhes. Other Ele details. teve que matar o cabrito, ele teve que matar o animal. He had to actually kill the animal. Também não tinha fogão a gás. We didn't have also a gas teve que cortar a stove. lenha. He had to Ele cut teve the que wood, acender o fogo. light the fire. Ele teve que matar o animal. He had to kill the Limpar o animal, animal. clean the Ferver o animal, animal. boil the Colocar um animal para animal, cozinhar. put the animal to cook, E esperar aquela carne amolecer. and wait for that meat to Eu be calculo tender. mais ou menos I calculate entre kind of Gideão sair do lugar onde ele in estava, between Gideon leaving where he preparar aquilo e voltar e apresentar para Deus, was, preparing that and coming back, pelo menos umas 4 ou 5 horas. at least 5 hours. E Deus ali, ó, And God's there waiting, esperando Gideão. waiting for Gideon. Deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you something. Deus já está te esperando há muito tempo. God's been waiting for you for a long time. E a pergunta é: que hora que você vai voltar? And the question is, what time are you coming back? Porque Ele está te esperando. Because He's waiting for you. Ele está sentado te esperando. He's sitting down waiting for you. Não era esse o sinal que você queria? Wasn't that the sign you wanted? Você achou que Deus já tinha ido embora? You thought God had left. Você achou que Ele já tinha transferido o chamado para outra You pessoa? thought He had given your calling to someone else. Você achou que Ele já tinha desistido de você? You thought He had given up on you. Porque entre você sair para preparar algo e voltar, muitas coisas aconteceram. In between you going back to E prepare você something, a achou que Ele lot já tinha até ido happened. embora porque você demorou And you demais. thought He had left because you're taking Tem too uma long. palavra de Deus para o seu coração Have a aqui word nesta of manhã. God for you this Deus morning. continua te esperando. God's still waiting for you. Mesmo lugar, Same place, esperando você voltar. waiting for you to come back. Deus não espera ninguém God doesn't wait for anyone quando Ele não tem uma obra extraordinária para fazer através desta when pessoa. He doesn't have something extraordinary to do through this Deus não person. precisa esperar ninguém. God doesn't need to wait Deus for não anyone. depende de ninguém. God doesn't depend on Deus anyone. não é Deus por causa de mim ou de você. God isn't God because of us. Deus é Deus sozinho. God is God alone. Se adorarmos Ele If we worship Him ou se não adorarmos. or if we don't, Se servirmos if we Ele serve ou Him se não or servirmos. if we don't, Se viemos à igreja if we come to ou church se não viemos à or igreja. if we don't, Ele continua sentado no trono, He's still seated at governando o the universo. throne, governing the universe. Deus não depende de homens. God doesn't depend on Deus não people. depende de He anjos. doesn't depend on angels. Deus não depende de He ninguém. doesn't depend on anyone. E Ele é capaz And He is able de ficar debaixo de uma to árvore, stay under a tree, sentado em cima de uma pedra, seated on a rock, esperando você voltar com a sua oferta. waiting for you to come back with your offering. Deus está te esperando, viu? God's waiting for you. Deus está te esperando. God's waiting for you. Depois que Gideão tem a convicção que é Deus, After Gideon knows that it's God em todas as suas provas, in all of his signs, vencendo a si mesmo. overcoming himself. Então agora é hora And now it's de time dar uma oportunidade aos outros. to give an opportunity to the Preste others. atenção no que eu disse. Pay attention to what I'm going to Não say. é hora de reunir o It's exército. not time to gather the army. É hora de dar uma oportunidade aos outros. Time to give the others an opportunity. Porque se a guerra era contra ele mesmo, Because if the war was against himself, para que a vitória fosse concedida sobre os midianitas, for the victory to be given over the então no Midianites, momento que ele se venceu a the si mesmo, moment that he overcame ele não himself, precisava nem dos 300. he didn't even need the 300. Ele poderia estar ali sozinho He e could have Deus been daria a there. vitória do mesmo jeito. He could have been there alone and God would still give him victory. Agora é hora de dar oportunidade. But now it's time to give the opportunity. Então Gideão vai reunir o povo que deseja sair à batalha. So Gideon gathers the people that wants to go E to quando battle. ele dá o grito, And when he shouts, 32.000 homens se prontificam. 32,000 men come up. Acho que é muita gente. Think it's a lot? Sabe quantos eram os midianitas
You know how many were the Midianites? juntamente com os demais exércitos aliados, With the other armies that were with them? aproximadamente 125 mil homens. Approximately A 125,000 Bíblia men. diz que eles eram incontáveis. The Bible says that you couldn't A count Bíblia them. diz que os seus camelos não se podiam contar. Because you couldn't count their camels. Sabe o que é você guerrear contra um exército You know what it's battling against an que não army? tem como você contar? There's no way for you to E count você tem it. 32 mil homens? You have 32,000 men. Parece muito? Seems like a lot. Diante de 125 mil, But for 125,000, não é quase nada. it's almost E nothing. Deus olha e fala assim: God looks and é muita says, gente, Gideão. too many people Dá Gideon. grito para os covardes e medrosos voltarem para casa. Shout for the ones that are scared to go back home. Aí Gideão vai dar grito, não é verdade? Gideon shouts. Se você estivesse naquela posição de falar assim, deve voltar uns 10. If you and I were in that position, no, maybe Naquele 10 will tempo, go home. Back in the day, Hoje a gente, homem dorme até mais today tarde, we have men that sleep in. bota a mulher para trabalhar e fica só vivendo do salário da Wives mulher. are working and the men are living Coloca off os their filhos quando vai crescendo, vai trabalhar, money. meu filho, que eu vou ficar aqui descansando. just want to rest. Hoje tem homens que não assumem compromissos. Today there are men that don't take up E commitments. nós temos uma cultura que meio que dá suporte a alguns desses And we comportamentos. have a culture that kind of supports that Naquele tempo behavior. não tinha escolha não, Back in the querido. day they had no É choice. acordar cedo e lavrar a terra e trabalhar e fazer o trabalho pesado. Waking up early and doing hard work. Eu não estou falando de trabalho de carregar peso. I'm not talking about Eu manual estou falando hard de uma work, consciência resolvida, um compromisso de um provedor. but a commitment of a provider. Então, naquele tempo, esses So back in the compromissos day- muito mais fundamentados em uma cultura que eles possuíam, This commitment founded in a culture that they não era had. fácil encontrar homem tímido e medroso. Wasn't easy to find scared Os men. homens eram homens de verdade. They were true men. Só que, para surpresa de Gideão, But for Gideon's surprise, 22 mil voltam para casa. 22,000 go back home. De 32, From 32,000, 22 vão embora. 22 leave. Você acha que Gideão vai temer? You think Gideon's going to Você be não vai ver scared? Gideão reclamando. You're not going to see Gideon Você não vai ver complaining. Gideão ficando You're preocupado. not going to see him getting Você worried. não vai ver Gideão perguntando para Deus, Senhor, e You're not gonna see agora? him asking God, God, what Porque dentro de now? Gideão ele falou assim, eu já venci. Inside of him he said, Eu I've já venci a mim overcame. mesmo. I've overcame Eu já venci myself. os meus I've preconceitos. overcame my Eu já venci a preconceptions. realidade de que a minha tribo é menor, I've overcame that my de que a minha tribe is família the é mais smallest. pobre My family is e the de que eu sou o poorest. menor da casa do meu pai. That I'm the smallest Então of não my estou house. preocupado com quantos vão sobrar. I'm not worried on who's left Eu estou over. simplesmente convicto I know de que com 1 ou com 10, that with one or with com 10, 100 ou com 1000, with 100 or with aquele que 1,000, prometeu the one who é promised fiel para cumprir. is faithful to fulfill his promise. E a Bíblia diz que o Senhor diz 10 mil homens, né, Gideão? The Bible says 10,000 men, Ainda é Gideon. muita gente. Still a lot of people. Leva eles para as águas. Take them to the Coloca eles para water. tomar água. Tell them to drink E water. aí quando eles vão tomar água, When they go and drink a water, palavra do Senhor é: the word of God aqueles que se ajoelharem is those that kneel e down tomarem água, and drink the esses water, você coloca de lado. those you separate E aqueles que com a mão tomarem a them. And those that água, with their hands drink the esses você water, também coloca e separa. those you also set apart. Então quando Gideão vai olhar, When Gideon os looks, que se ajoelharam para beber the água ones that got down to drink foram water 9.700. were Deus falou 9,700. assim, esses você coloca de lado. God says those you separate. Não serve. They're not good. Sabe por que não serve? You know why not? Porque quando você se ajoelha Because when you get down para colocar a boca na água e tomar, to put your lips in the water and drink você it, está pensando somente na sua you're necessidade. thinking only about your need. Quando você pega com a But mão, when you grab it with your hand, você continua atento àquilo you're que está ao still seu redor. attentive to what's E around Deus está you. dizendo assim, And God is que saying, pessoas que se alistam para fazer a obra dele people that are willing to do His não se work qualificam quando pensam somente em si aren't qualified when they think e about agradar os themselves seus próprios only desejos, and to please their own desires, em fazer aquilo que bem in convém, doing whatever is convenient for em them, suprir as suas próprias in carências, fulfilling their own needs, se alistar para cumprir a obra do Senhor. but enlisting to fulfill the work of God. Você vai ter que se preocupar com aquilo que está ao seu You redor. have to worry about what's E
surround que quando you. você tem uma visão daquilo que está ao seu redor, When you have a vision of your surroundings, você não fala o que você quer na You hora don't que você quer. say what you want whenever Você you não want. pensa o que você quer You don't think e what you executa want da maneira como você quer. and execute it the way Você that you não want. acha que é só sobre You você, don't think it's all about you. que é só sobre as suas dores, All about your que é pain. só sobre os seus All problemas. about your Eu problems. penso em mim I think about e me os outros que se danem. and everyone else can. Quando você pensa em fazer a obra de Deus, When you think about doing the work of God, qualificações básicas para isso. basic qualifications. Quando você pensa naquilo que está ao seu redor. When you think about what's E around you, 300 apenas que sobram. and only 300 are left. Só que é mais que suficiente. But that's more than E enough. sabe o que acontece, queridos? You know what happens? Eles vão para uma missão que parecia ser uma missão suicida. They go to a mission that seemed like it was a suicide mission. 125 mil soldados 125,000 soldiers com 300 homens. with 300 men. Se tivessem armas de destruição em massa, If they had mass destruction weapons, seria fácil. easy. Coloca uma metralhadora, coloca uma bazuca, coloca um jato, coloca alguma arma pesada na mão de cada um dos 300. Put any heavy weapon in the hands of these 300. Quem são os 32 mil? Who are O 32,000? problema é que eles saem para a batalha sem nenhuma espada, The problem is they go without sem one nenhuma sword, lança, without sem one nenhum escudo. arrow or Eles saem para a batalha shield. com um cântaro, uma tocha e uma trombeta. They go with a trumpet, a vase, and a torch. Deixa eu começar a concluir e aplicar essa mensagem Let me start to finish para que você entenda o que é o poder for you da to nossa understand obediência. what's the power of our As obedience, loucuras de Deus, the craziness of as God, improbabilidades de how Deus. God is improbable. Quando você consegue vencer a si próprio, When you can overcome yourself, quando você consegue entender que Deus está te esperando, when you can understand that God is waiting for you, você não questiona, you don't question, você obedece. you obey. Espera que eu vou repetir. I'm going to repeat Let's that. rewind. Você não questiona, You don't question, você obedece. you obey. Porque enquanto nós estamos questionando, Because while we're questioning, nós estamos revelando we're os revealing nossos conflitos pessoais. our personal conflicts. Porque não bateu ainda o que Deus falou com aquilo que eu penso. Because it didn't match what God said and what I Porque think. quando bate com aquilo que eu penso, Because when it matches with what I think, logo eu não preciso mais questionar. I don't need to question anymore. Porque fez sentido para Because mim. it makes sense to Então o me. nosso problema So our é problem que quando Deus fala, is that when God não speaks, faz sentido. it doesn't make sense. Então a gente questiona. Then we question. Só que quando você está nesse lugar de avaliação But when you're in this place of e evaluation, foi aprovado pelo Senhor, and you were approved by um dos the grandes Lord, sinais de aprovação one of the greatest signs é of quando approval você não questiona mais. is when you don't question anymore, É você obedecer sem obey. às vezes entender. even without understanding. Você acha que eles entenderam You think they understood indo para a batalha com aquele armamento todo? going to battle with all Contra of those 32 mil homens? swords against 32,000 men? Aliás, contra 125 mil homens? Against 125,000 Absolutamente não! men? No! Mas não é sobre entender It's como not vai about fazer. understanding how it's going É to work. sobre obedecer e acreditar que é Deus que vai fazer. It's about obeying and believing that God's doing E aí it. quando você se lança nesse lugar de And when you dependência, throw yourself in this place nesse of lugar de dependence, fé, in this place of nesse faith, lugar de confiança in no this place Senhor, of trust in aí the as Lord, coisas começam a fazer sentido. things start to make Sabe sense. por quê? You know why? Porque a Bíblia diz que eles apontam Gideão The Bible says that they point to e Gideon eles declaram: a tua espada, Gideão, and they declare your está sword, debaixo da Gideon, espada do Senhor. is under the sword of the Então, Lord. espada do Senhor, Sword of the Lord. espada de Gideão. Sword of Isso aqui Gideon. não é plano da cabeça de It's not a Gideão. plan from Gideão Gideon's é mind. apenas o instrutor das estratégias do reino. Gideon is just the instructor of the strategies of the kingdom. Gideão está apenas sendo um canal de Deus. Gideon is just a channel of Mas quem God. está falando comigo é o próprio Deus. But who's speaking to me is God E a Bíblia himself. diz que quando Gideão diz a eles: olha, quando eu gritar ou quando eu ordenar, And Gideon says, when I shout, vocês quebrem os vasos, break the vases, levantem as tochas raise the e torches, toquem as and trombetas. play the A trumpet. Bíblia diz que eles arrodearam o vale onde estavam acampados os midianitas. The Bible says they went around the valley that the Midianites de were repente, camped. And suddenly, Quando Gideão libera o comando, when Gideon gives the command, eles fazem exatamente isso. they do exactly this. Quebram os vasos, Break the vases, levantam as tochas raise the e torches, tocam as and trombetas. play the trumpet. Para mim e para você,
for us. E daí? Yeah. Som de um So, vaso quebrado, sounds of broken vases, de uma tocha levantada, torch raised up, de uma trombeta a tocada. trumpet being played. Isso não corresponde a nada. Doesn't correspond Pelo to anything. contrário, On the Isso contrary, deve ser um som bem desafinado. probably very annoying Vamos sound. colocar uns músicos aqui Gonna put some musicians para poder here tocarmos um hino. for us to play a A song. introdução do hino é cada um dos músicos jogar um vaso e quebrar e tocar uma trombeta meio desafinada. The introduction is for us to break a bunch of vases. Porque essa é a nossa compreensão. That's our Que comprehension. Deus está mandando fazer não faz sentido What algum. God is telling us to do doesn't make sense. Mas nós esquecemos But we forget que Deus that God é o Senhor dos is the ventos. Lord of the winds. Deus faz soprar o vento. He blows the wind. Pega aquele barulho de um vaso quebrado, de uma trombeta tocada e de uma tocha levantada Grabs that noise that we're e making. comanda aquele som. He commands E that quando sound. chega no vale, And when it gets to the valley, eles se assustam they're frightened. e eles dizem assim: And they say, quando eles olham para os montes, when they look at the mountains, 300 tochas. 300 torches. Sabe o que eles pensam? You know what they think? Cada uma dessas tochas correspondem a um capitão de guerra. Each one of these torches is one De captain of trás de war. cada uma dessas tochas tem um exército vindo contra nós. Behind each torch, there's an army coming against Porque o us. som do vaso quebrado Because the sound of the breaking vase e da trombeta tocada, and of the trumpet being played, Deus fez parecer com o som de uma multidão de homens marchando. God made it seem like the sound of a multitude of men marching. Grava uma coisa que eu vou te dizer. Let me tell you something. Você não sabe You don't know o que Deus faz ouvir no inferno o som da sua obediência. what hell hears of the sound of your obedience. Você não sabe o som que a sua obediência tem quando chega nos seus inimigos. You don't know the sound of your Para obedience to você your não enemies. passa de algo completamente sem senso. For you, it doesn't make any sense. Eu Me fazer isso? doing this? Coisa da minha cabeça. It's coming from my head. Ah, eu agir dessa maneira? Me acting like Ah, this? esse profeta eu acho que comeu muita feijoada. I think this prophet has his tummy full. Acho que essa visão aí foi uma I visagem. think this vision wasn't really Acho que eu there. estou ouvindo aqui é coisa da minha I cabeça. think I'm listening to stuff from Acho que my eu estou head. cansado demais, minha mente está meio fraca. I'm tired, my mind's weak. Porque nós queremos que faça sentido. We want it to make sense. É fácil você olhar para um exército poderoso e falar assim, esse exército vai ganhar. For you to look to a powerful army and say they're going to win. Difícil é quando você olha It's hard when you look e você ouve completamente ao and you contrário. hear the contrary. Deus God sabe knows como direcionar o som da sua how to obediência direct the sound of your e fazer obedience estremecer com o and inferno make hell tremble e fazer estremecer com os seus and inimigos make your enemies e fazer tremble estremecer com os seus and adversários. make your adversaries O som tremble. de um vaso quebrado, de uma trombeta tocada e de uma tocha levantada Of torches, vases, and é o trumpets som de um exército poderoso is the na sound batalha. of a powerful army in battle. O que acontece? What happens? Eles fogem. They run away. Eles batem em retirada. They run away. Quantos homens eles mataram? How many men did they kill? Nenhum. Not one. Contra quantos eles batalharam? How many men did they fight against? Contra nenhum sequer. Not one. Porque quando você é capaz de vencer a si mesmo, Because when you can overcome yourself, Deus não precisa de ajuda de ninguém. God doesn't need anyone's help. Deus só precisa que você vença a si próprio He just needs you to overcome e yourself obedeça aquilo que Ele te manda fazer. and obey what He told you to Mesmo do. quando isso não faz nenhum sentido, Even when it doesn't make any sense, obedeça. obey. Feche seus olhos comigo. Close your eyes with me. Existem Gideões que estão aqui sentados esta manhã. There are Gideons sitting down here this morning. Homens Men que foram desafiados, that were challenged. mulheres Women que foram desafiadas, that were challenged. mas
mas não conseguiram vencer a si próprios. but couldn't overcome themselves. Continuam até hoje dando desculpas They're para still Deus. giving excuses to God. Ah, Oh Lord, eu me lembro I remember quando tinha pouco tempo de convertido. when I was just becoming a Eu Christian. ouvi uma história que eu não sei se é verídica ou não, I heard a story that I'm not sure if mas it's eu really nunca true, esqueci dessa but história. I never forgot this De uma story. jovem que chegou na igreja The young woman that got to church. e o Senhor usou alguém e disse para ela: The Lord used someone and eu said tenho to uma her, grande obra na tua vida. I have a great work in your life. E ela pensou: And she thought, ah, que bom. oh, that's great. Então eu vou ter um namorado, Let me just get a eu vou boyfriend. casar, Let me just get eu vou married. construir uma família Build a e family. depois eu vou fazer a obra do Senhor. And then I'll do the work of E aí God. quando ela casou, She got married. quando ela estava com seu marido, She was with her husband. o Senhor mais uma vez usou alguém e disse: The Lord again eu reminded tenho her, uma grande obra na sua vida. I have a great work in your E ela life. disse: ah, que bom. She said, that's Eu great. vou ter I'm os meus filhos going to have my e children. nós vamos crescer como uma We're família going to grow as a e vamos family. servir a Deus. We're going to serve the E Lord. quando tiveram os filhos, She had her o kids. Senhor mais uma vez chegou e disse: Lord again comes eu and tenho says, uma grande obra na sua I vida. have a great work in E your ela life. disse: ah, os meus filhos são pequenos, Said, oh, my kids eu vou are esperá-los little. crescer, I'll wait for them to eu vou grow. deixar eles se casarem Let them get e married. depois eu vou estar livre para fazer a obra de Deus. Then I'll be free to do the work of God. E quando os filhos cresceram, When the kids went quando up, os filhos grow se up, casaram, they got married. o Senhor mais uma The vez Lord disse: again said, eu tenho I uma have grande obra great para plans fazer na sua vida. to do in your life. E ela disse: ah, que bom, And she said, that's os meus great. filhos estão gerando filhos, My kids are having eu vou kids. ajudar a cuidar dos meus I'm netos, going to help take care of my e assim que os grandkids. meus filhos estiverem tranquilos, And when they're eu vou okay, estar pronta para fazer a obra. I'll be ready to do it. Resultado: Results. essa mulher envelheceu, She got old. deu desculpas uma vida inteira. She gave excuses her whole Quando life. chegou nos seus últimos dias, In her last days, she já não tinha came. mais saúde, She didn't have health já não anymore. tinha mais tempo, She didn't have time já anymore. não tinha mais She força. didn't have strength E anymore. agora, And now, a obra que o Senhor tinha para fazer através dela the work that God had to do through her não tinha mais nenhum sentido. had no sense anymore. Eu não sei como está o seu coração hoje, I don't know what your heart is like today, mas eu sei but I know como está o coração de Deus. what God's heart você. is like today over Ele you. está dizendo para você: He's telling you, eu é que serei contigo. I am with you. Se você vencer a si mesmo, If you overcome yourself, não existe exército que possa se opor contra a sua there's vida. no army that can go against you.